Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Pego nas mãos, pego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo que tudo isto é por mim. Eu não me controlo, quando penso isso eu choro. Ai, estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar, mãos que um dia ele estendeu para salvar, mãos que um dia ele estendeu para abençoar, mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos queridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para
Mãos que um dia Ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Muito bem. Boa noite, irmãos, irmãs, ouvintes, no nome bendito de Jesus Cristo, mais uma vez. A graça soberana, a rica misericórdia de Deus nos traz juntos a estarmos diante da face do Senhor através da sua palavra. Reforçada e acompanhada pelo Espírito de Deus, que é a mesma coisa. A palavra e o Espírito é a mesma coisa, tá bem? Esperamos que mais uma vez, nesta oportunidade, Deus possa falar profundamente em nossos corações, como Ele sempre fala. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, para juntos comermos, nos alimentar desta mesa farta que é o pão vivo que desce do céu, que é o corpo de Jesus Cristo. Ele diz que o corpo dele era a comida, o sangue dele era a bebida. A palavra, o estímulo da revelação, é que a noiva agora está caminhando através disso. Que Deus abençoe a todos quantos estão sempre em conexão conosco. Muitos outro dia poderão ouvir essa palavra, mas esperamos que o Espírito Santo confirma a obra do ministério na vida de vocês. Nós estamos alegres e satisfeitos porque cada dia Deus nos surpreende. Deus tem nos enviado uma mensagem restauradora, Deus tem enviado a voz do sétimo anjo, e a noiva de Jesus Cristo está saindo de todos os enredos denominacionais e unindo-se através do poder de Deus que está na sua palavra. Essa mensagem tem quebrado cerca, tem quebrado barreiras, tem rompido com todos os laços eclesiásticos, e ela tem sido uma mensagem solta. Afinal, é a mensagem de uma águia voando. Essa águia voando não é águia presa em cativeiro, mas uma águia realmente que voa e que come sempre os alimentos frescos, a palavra da hora, o corpo vivo de Jesus Cristo. Deus confirma isso nos vossos corações, e hoje eu estou com um tema muito bom. Nós vamos começar a ouvir uma mensagem, vamos pegar a partir da escritura que é lida aqui pelo profeta, e nós vamos meditar, porque ouvir a mensagem intitulada A Obra-Prima de Deus Identificada. Veja só, a obra-prima de Deus identificada. E o profeta de Deus vai ler Isaías 53, do verso 1 a 12, que é todo o capítulo de Isaías 53. Você vai notar como isso é muito bom para nós, como Deus tem nos abençoado, está nos abençoando, tá bom? Vamos ouvir mais uma faixa musical, depois vamos meditar um pouquinho e já entrar na mensagem sem perder tempo. Mas vamos pensar um pouquinho, se a cruz falasse, aquela agonia que Jesus sentia, se ela pudesse expressar aquilo aí, e tudo que Jesus passou foi por mim e por você. Espero que o Espírito Santo revele no seu coração. Você que ainda não é cristão, você que ainda não se entregou a Jesus Cristo, não perca mais tempo. Entregue suas vidas nas mãos do Senhor. Confia nele e ele tudo fará por você. Você sabe que as misericórdias do nosso Deus é a causa de nós não sermos consumidos.
Muitos estão sendo consumidos diariamente, mas nós permanecemos de pé. Todo aquele que crê em Deus, Deus vai permitindo viver para chegar a uma perfeição através de uma crença genuína em sua palavra, tá bom? Deus abençoe os seus corações, que o Espírito Santo nos ajude nesta hora. Ouçamos então mais esta faixa musical. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor é revelado pra perdoar pecados, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, Tudo iluminou. se a A cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou. Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. foi a cruzão que a letra que escreveu Com sangue uma salvação. Glória a Deus. se hoje aceitar e deixaria na se a cruz falasse e ela A expressasse quanta angústia passou. Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Meus amados, é isso aí. Se a cruz falasse, pudesse expressar, né, a agonia que Jesus estava, a luta que ele passou, naquela tarde de sexta-feira, isso foi tremendo, né? Mas ele tinha que fazer isso, senão todos nós estaríamos perdidos hoje à noite, perdidos, ainda nudos, pecado, incredulidade, orgias e tudo mais, né? Mas a graça de Deus tem nos alcançado e nós estamos felizes e vamos procurar permanecer nessa graça, né? E nós vamos meditar na mensagem, a obra-prima de Deus identificada, e o que nos chamou muita atenção é se ver se realmente você faz parte da obra-prima de Deus. Jesus foi a obra-prima de Deus, amém? Tudo que Deus era veio em Jesus, e Jesus expressou quem Deus era. Então, Jesus era a obra-prima de Deus. Nós, por nossa vez, devemos também ser obra-prima de Deus. Tudo que era em Deus veio em Jesus, tudo que é Jesus veio na noiva agora. E a noiva de Jesus Cristo caminha olhando para todos os atos que Jesus fez, vendo aquilo, tomando para si como exemplo e caminhando através disso. Vocês sabem que o profeta de Deus disse, numa mensagem, que aquele escultor fez uma imagem de Moisés e ele estava tão empolgado esculpindo, né, aquela imagem, fazendo aquela imagem de Moisés, a ponto de ele ficou tão empolgado que ele pegou o martelinho que ele estava ali lavrando e bateu no joelho e disse assim, fala Moisés. E aquela imagem ficou com um pequeno descascado no joelho. Veja só, porque na visão dele, como na imaginação dele, Moisés deveria ser daquele jeito.
Então ele sentiu tão bem com aquilo que ele disse, fala Moisés, e feriu o joelho daquela escultura. E nós sabemos que Jesus foi a imagem expressa de Deus, a ponto, veja só, porque como Deus era Espírito e é Espírito, ele não poderia vir morrer na cruz. O Espírito, você não pode matar o Espírito, você não pode crucificar o Espírito. E como ele tinha que salvar a raça humana perdida, comprar de volta com seu sangue, então ele enviou Jesus através da Virgem Maria. E ele foi tão perfeito em Deus, a ponto de ele dizer assim, eu e o Pai somos um. Amém? Glória a Deus. Isso nos emociona, isso nos coloca assim, um pouco pensativo e ver como foi tão grande a bondade de Deus para conosco. E Deus feriu a Jesus na cruz do Calvário. E através do teu sangue derramado na cruz do Calvário, tem comprado a mim, tem comprado a você, irmão, você ouvinte, e que realmente nesta hora ainda tem o privilégio de ouvir Deus falar. Coisa boa, louvável para nós, é que quando nós ainda entendemos Deus falando. Irmãos, a voz da meia-noite está bradando. Chegará um dia que essa voz bradará pela última vez. Então, mesmo que as pessoas desejarem ouvir, depois não vai mais ouvir. A não ser no juízo, quando aquela tela foi baixada e Deus, inclusive você vai ver, vai assistir, quando Deus te chamou, quando Deus te convidou, você estava preocupado com as coisas do mundo, você estava preocupado com os afazeres, preocupado com as finanças, preocupado com a imagem da sua pessoa, e colocou isso diante de Deus, aquilo tem sufocado a Deus. Por isso é que eu falo de todo o coração, afirmo, nós precisamos cada dia entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Só o fato de você viver hoje, foi Ele que permitiu. Se você tem um carro, tem uma casa, tem saúde, tudo é por causa de Jesus Cristo. Então vamos opinar por obedecer, por viver, respeitar a palavra de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, porque Jesus cumpriu tudo que estava proposto pelo Pai. Tudo que o Pai, ele falou assim, eu não faço nada, não vejo primeiro o meu Pai fazendo. E hoje nós vemos o que Jesus fez na Escritura Sagrada. Nós devemos tomar como exemplo agora e caminhar através disso. Tá bom? Então, você tem que analisar em que imagem você é. Se você é da imagem de Deus, os seus feitos será realmente de acordo com o que está na palavra de Deus. Então, nós temos que ser a imagem expressa, a obra-prima de Deus. Nessa hora que estamos vivendo, o momento é difícil, o momento é tenebroso, vamos assim dizer, né? A escassez de amor, a escassez de fidelidade, tudo está chegando ao seu final. Mas, inclusive, nesta era, nesse final de era de Laodiceia, é que Deus enviou para nós um profeta mensageiro, com uma mensagem vindicada pela coluna de fogo, e voltando nós à Bíblia Sagrada para enxergar os nossos nomes ali, para enxergar a nossa vida ali, através desse Espírito Santo, o qual escreveu a palavra. Nós estamos felizes porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado nesses dias, e ela está te alcançando. Saiba disso, nada é por acaso. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabia quantas vezes você ia errar. Ele sabia quantas vezes você pararia diante da palavra dele. Por isso ele te convida nesta hora. Se você para analisar as coisas de Deus, você vai ver que lá no seu coraçãozinho tem uma fagulha pendendo, chamando por isso. E muitos resistem a isso. Vai tempo ao tempo, tempo ao tempo. Mas se é uma semente eleita, irmão, Deus fala no seu coração. Me faz lembrar daquela rainha de Sabá, quando ela estava no seu reino. Aí quando via aquelas caravanas vinham lá do Egito, de Jerusalém, ou de Israel, melhor dizendo, veja só, e ela se preocupou com tantas multidões que vinham de lá. Então ela enviou os mensageiros e perguntou, né, de onde vocês vêm? Veja, eles falaram assim, nós viemos lá de Israel porque Deus se manifestou em um dos seus crentes. E ela falou, eu preciso conhecer isso também. Mas quando ela estava totalmente convicta de ir, ela foi primeiro consultar o seu sacerdote. O sacerdote disse assim, olha, rainha,
Você não precisa sair daqui e caminhar 90 dias aí pelo deserto de Saara, correndo o risco de ser assaltado pelos chacais do deserto, os bandidos. Você não precisa adorar a Deus tão longe, quando nós temos nosso Deus aqui. Aí mostrava lá por certo, né, uma escultura pregada, presa na parede. E ela falou, realmente eu acho que é isso mesmo, né? O nosso Deus está aqui conosco. Mas no seu coração tinha algo especial. E ela achou que estava tranquila. De repente veio outra caravana que vinha de Israel e ela tornava a perguntar, de onde vocês veio? Eles disseram, nós viemos lá de Israel. Deus tem descido no meio de um do seu povo lá, e um dos seus filhos tem a bênção de Deus. E não tem nada que alguém possa perguntar que o Espírito Santo através dele não remete. Aquilo animou mais o coração dela. E a teoria do sacerdote, veja, a parte intelectual do sacerdote não pôde barrar essa semente. Ela aterrou os animais ali. Ele foi lá com grande comitiva ver a sabedoria que Deus estava na pessoa bendita de Salomão. Deus visitou a Salomão no reinado de Israel. Veja só, e ela foi lá e expôs tudo que ela pensava ou estava no seu coração. E Deus pôde responder tudo que ela queria saber. Deus é assim. Se tem algo no seu coração, Deus pode revelar para você. Você que viveu uma vida mesquinha, uma vida aí totalmente perturbada, porque essa era uma perturbadora, você sabe disso. Deus tem o remédio, Deus tem a saída, Deus tem a segurança, Deus tem a convicção para você, minha irmã, meu irmão. Não importa qual credo você congrega, não importa qual lado você pende, mas se você tomar Deus em sua palavra, Deus quer apenas te centralizar nesse caminho. Ele diz, entra pelo novo e vivo caminho, apóstolo Paulo disse em Hebreus, que é capítulo 11, né? Hebreus 3, algo assim. O profeta dizia em Hebreus, o apóstolo Paulo dizendo assim, entra, pois, pelo novo caminho, vivo, Hebreus capítulo 10, que ele quer. Pelo novo caminho vivo que ele nos consagrou pelo véu da sua carne. Deus te dá a diretriz do caminho, ele diz, você indo nesse caminho, ele é estreito na verdade, mas é o caminho que te conduz à vida eterna. Estreita é a porta. Veja só, para passar por ela, tem que passar pelo filtro de Deus. E o filtro é a palavra de Deus, tá bom? Mas que Deus te abençoe. Nós vamos começar a ouvir a mensagem, então, intitulada A Obra-Prima de Deus Identificada. Jesus foi identificado por Deus. E cada obra-prima de Deus agora está identificada através da mensagem também da Bíblia Sagrada. Você não pode desvincular a Bíblia da mensagem, você não pode tirar a mensagem da Bíblia e isolar um do outro, porque você realmente está convicto aí. Então, se você é dessa economia de Deus, é da obra-prima de Deus, realmente você está sendo esculpido pelo Espírito Santo. Tão perfeito como Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. E vamos para a mensagem no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Let us turn now, if you have your Bible and like to read from it, in the book of Isaiah, the 53rd chapter of Isaiah. I'd like to read this just to build get a text to build a context on for a while. Who has Quem believed deu our crédito à report? nossa To pregação? whom is the A arm quem of se the Lord manifestou o braço revealed? do Senhor? For he shall Porque foi subido como renovo perante ele. Como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dor, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro,
e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por transgressão do meu povo foi ele atingido. Depuseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu simplesmente gostaria de dizer isso, como um pequeno texto. Eu gostaria de tomar um texto daí como a obra-prima de Deus identificada. Agora, este seria um texto, tanto para se ler, para selecionar uma obra-prima. Mas, quando olhamos para isso, como pensaríamos, isso seria qualquer outra coisa exceto uma obra-prima, porque disse de quem os homens esconderam o rosto, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E muitas vezes o que nós chamaríamos de obra-prima, enquanto Deus não teria nada que ver com isso. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. Amém. Glória. E nós vemos aqui que Deus nos dá um quadro de algo. Eu gostaria de tentar trazer este quadro perante nós, pois compreendo que pode ser a última vez que alguns de nós nos reuniremos. Pode ser que nunca mais nos vejamos novamente como estamos agora. Portanto, se nos reunimos com este propósito, não para ser vistos ou ouvidos, porém tivemos nosso companheirismo uns com os outros, enquanto servimos esta maravilhosa refeição esta noite, lado a lado da mesa, enquanto alimentamos nosso corpo físico. E agora gostaríamos que Deus alimentasse nossa alma com seu maná, que está oculto. Somente aqueles sacerdotes que entraram no Santo dos Santos é permitido comer do seu alimento. E se notamos esta noite nosso bife, não creio que alguma vez tenha tido um banquete em todos os lugares em que fiz reuniões, como esta noite, que tenha tido um bife tão bom como serviram esta noite. Agora vejam, por que tivemos de ter isto? Se vivemos, algo teve de morrer de modo que pudéssemos desfrutar deste tempo de companheirismo e também sustentar nossa vida. Estive conversando com um homem que era vegetariano não faz muito, e ele me disse, bem, eu não concordo com o irmão. Bem, ele me deu como que uma carta, queria se encontrar comigo em particular, e ele disse, irmão Branham, eu sempre o considerei um homem santo. Ele disse, mas quando o ouvi dizer que comeu presunto e ovos para café da manhã, disse, isso me desanimou. Bem, isso eu não colocaria pedra de tropeço no caminho dele. Agora, essa é a maneira dele crer. Mas eu disse, bem, Senhor, se não como, eu não vivo. Ele disse, mas veja, o irmão teve de comer um porco e matar um frango. Eu disse, Senhor, nós somente vivemos de substância morta. Não importa o que se coma. Se come vegetais, se come pão, o trigo morreu. Se come milho, o milho morreu. Se come feijão, o feijão morreu.
o que quer que se coma. Você somente pode viver fisicamente, porque algo morreu para que você pudesse viver. Agora, o que quer que se faça, até mesmo beber leite, as bactérias, o que quer que seja, você tem de viver de substância morta. É isso somente prova se temos de viver esta vida natural, e somente podemos fazê-lo por substância morta. Algo teve de morrer de modo que pudéssemos viver eternamente. Esse foi Jesus Cristo, que Deus deu por nós como resgate. E agora, quando pela primeira vez me encontrei com o povo pentecostal, eu fui à Califórnia, o estado adjacente logo aqui, do outro lado do rio, e estava em Los Angeles. Eu não vivi nos dias desta famosa dama ministra, a senhora Amy Semple McPherson. Cheguei a conhecer seu filho, Ralph, um fino cavalheiro cristão, e sua esposa e família. Eles são certamente pessoas encantadoras, e o Dr. Tifford e muitos da equipe do Templo Angelus. E eu preguei o jubileu dos pentecostais, jubileu de 50 anos ali, poucos anos atrás, e com certeza aproveitei muito. Assim, em respeito a esta mulher, que deu um exemplo como ela fez, de tentar o melhor que pôde e para apresentar o que estava em seu coração. Eu prestei um tributo a ela ao ir ao seu sepulcro em Forest Lawn. E enquanto eu estava ali de pé com o meu chapéu tirado e inclinava a cabeça e agradecia a Deus pela nobre vida desta pequena criada, foi-me então perguntado pelo grupo com o qual estava, um grupo de ministros, se eu gostaria de dar uma volta por todo o Forest Lawn. E no interior da capela mortuária ali, ou como quer que a chamem, eu estava olhando os diferentes desenhos e vi a ceia do Senhor e me detive. Muitos de vocês anotaram quando põem as luzes sobre ela, a última ceia, e ouviram a história dela. Mas uma das coisas mais notáveis que vi ali foi quando se entra pela porta. Eu acho que seria do lado leste. Havia uma estátua de Moisés que se encontrava ali, que foi a obra de coroamento da vida de Michelangelo. Eu creio que foi o escultor, que eu posso estar errado quanto ao homem. Creio que está certo. Michelangelo, o grande escultor que deu forma a isto, ou uma imagem de Moisés. E como ele estava explicando, o guia que estava nos conduzindo, ele disse que essa foi uma das maiores obras-primas que Michelangelo produziu. E disse que consumiu muito de sua vida, trabalho árduo. Então eu notei, eu creio que era o joelho direito, a estátua parecia perfeita, polida, e Moisés com a tábua das leis na mão e sua barba comprida. E era naturalmente a concepção mental de Michelangelo do que Moisés devia parecer. Talvez nunca tivesse visto um quadro, mas em sua própria mente, ele esboçou o que pensou como que Moisés devia parecer. E a história continua. Tão logo ele concluiu a estátua, e toda polida e perfeita, ele se afastou para contemplar sua obra, e quando ficou tão inspirado a tal ponto que ela parecia tanto o que ele tinha em mente, ele tinha feito com a mão, parecia tanto com isto e todos os anos que ele tinha esperado por isto, que ele ficou tão empolgado com a inspiração, ele a golpeou no joelho e gritou: "Fala!" Glória a Deus. E é um lugar quebrado na perna, no joelho de Moisés, onde Michelangelo golpeou com seu martelo, porque estava tão inspirado. Veja, havia algo dentro dele no princípio que ele esboçou, um quadro mental do que pensou como que Moisés devia aparecer. E quando ele viu isso refletido diante dele, a própria coisa que ele tinha em mente, o que ele pensou como que Moisés devia aparecer, e levou essa visão consigo por todos aqueles anos e anos, conforme apanhava o grande pedaço de granito, e lascava um pedaço aqui e um pedaço ali, e o marcava, porque tinha de sair perfeitamente
E quando ela estava concluída diante dele, ele viu o reflexo do que estava em sua mente. Foi isso que, de tal modo, o inspirou a golpear a imagem e gritar: fala! Todos os seus anos de labuta tinham sido recompensados. Seu grande trabalho manual tinha sido completado. Agora nós vemos isso, e eu fiquei inspirado por isso, porque pensei que realmente a marca na perna foi o que a tornou para mim a obra-prima. Porque apenas se tivesse sido apenas outro retrato, o algo de Moisés, algum tipo de figura de que algum homem tivesse tido uma concepção, mas o homem que estava fazendo o trabalho, ela de tal modo satisfez que ele a golpeou. E a marca nela a tornou a obra-prima para mim, porque ela refletiu perfeitamente o que estava em sua mente, como que Moisés devia parecer. Olha, eu fiquei ali, eu tive de me afastar por alguns minutos para pensar no que isso deve ter significado para ele e o que significou para mim nessa ocasião. Então veio à minha mente isso sobre o que quero lhes falar. Vamos voltar agora nossos pensamentos de Michelangelo ao grande escultor, Deus Todo-Poderoso, o qual no princípio, antes que houvesse um dia ou raiar do dia, antes que houvesse um átomo ou uma molécula, Deus, em sua mente, teve o homem, como que o homem devia parecer, o que ele devia ser e como devia agir. E queria que esse homem fosse parte de si, de modo que ele fez o homem à sua imagem e à semelhança de Deus criou ele o homem. Quando Deus no princípio fez essa obra-prima, algo que refletiu seus pensamentos. Lembre-se, há somente uma forma de vida eterna e até mesmo o nosso nome e nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Porque agora nós possuímos vida eterna. E para sermos isso, nós temos de ser uma parte de Deus. De modo que teríamos de estar esse tanto em seus pensamentos, porque temos vida eterna e fomos predestinados para esta vida. E nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse. Agora que Deus nos teve em seu pensamento, então temos vida eterna. Porque então Ele nos falou e viemos à existência. E uma palavra é apenas um pensamento manifestado. Deus nos teve no princípio em seus pensamentos. Agora, e quando Ele fez Adão, aquele primeiro homem, quão perfeito ele era. Ele parecia Deus. Deus, o grande Espírito Santo, chocando sobre a terra. E os pássaros saíram, talvez, e os animais, diferentes coisas. E continuou ouvindo mais na forma daquele que estava chocando, até que finalmente surgiu uma espécie exatamente como aquele que estava chocando. Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. Então, quando ele o colocou neste grande jardim, como Michelangelo colocou a grande obra de sua vida, e todos os grandes escultores, Deus colocou seu trabalho manual no jardim do Éden. Fez-lhe uma companheira que completa satisfação foi para Deus, a tal ponto que ele descansou. Estava simplesmente em descanso. Sua obra tinha sido completada. Então a história triste vem do inimigo. Agora note esta coisa que eu quero que você tenha em mente, que Deus deu a este homem uma proteção. Ele lhe deu, ele o fortificou dentro de sua palavra, porque ele disse o que poderiam fazer e o que não poderiam fazer. E essa é a mesma base onde nos encontramos hoje. O que podemos fazer, o que não podemos fazer. Não importa quão bons sejamos, o quanto vamos à igreja ou façamos isto, nós temos de nascer de novo. Está vendo? Tem de ser. E Deus disse a Adão o que ele podia fazer e o que não podia fazer. Ele o colocou detrás de sua palavra.
Amém. E então o inimigo entrou por meio de engano e atravessou rastejando os muros da palavra de Deus, porque a porta foi aberta para ele e desfigurou essa imagem para pecar. Essa é uma das histórias mais tristes, ao pensar que o homem que foi feito à imagem de seu Criador e lhe foi dado um muro através do qual ficar, que essa palavra não poderia nunca falhar. Essa é a esperança do cristão. Esse é o seu escudo, é sua armadura, é sua rocha hoje, ficar atrás da palavra. Todo crente. Glória a Deus. Agora você nunca deve sair de trás disso. Quando sai, você está abrindo a porta para o inimigo. Quando dizem, bem, você pode fazer um pouco disso e um pouco daquilo. Deus quer que você se separe de tudo que se chama pecado. Amém. Completamente separado para Ele e para Ele somente. Ele tem um propósito em sua vida, cada indivíduo, de modo que ninguém mais na face da terra pode tomar o seu lugar. Deus tem algo para você. Você foi feito dessa maneira. Você foi feito dessa maneira com um propósito. Deus é soberano em sua obra. Ele até mesmo coisas diferentes. Nós diferimos uns dos outros. Nós notamos na vida animal. Nós verificamos na vida animal. Há um animal. Deus fez um animal de carga como o cavalo. E ele tem de trabalhar. E a vaca é um sacrifício. Mas o leão e o tigre vagam pela floresta sem qualquer labor nem nada. Ele fez um grande animal como um elefante, então fez um pequenino como o rato. Agora, quem está ali para dizer a Deus o que fazer e como fazê-lo? Ele o faz à sua própria maneira. Ele faz as montanhas, ele faz os desertos, ele faz os mares, ele faz as planícies. Ele faz um tipo de árvore, madeira dura, a palmeira e assim por diante. Ele faz isso. Ele faz os homens diferentes. Ele nos dá a cada um lugar diferente. E uma palmeira nunca pode ser uma nogueira. Uma nogueira nunca pode ser uma palmeira. Ninguém pode tomar o seu lugar. E você não devia tentar tomar o lugar de ninguém. Porque você é um indivíduo para Deus. E Deus tem um propósito para você. Ele o fez assim. Você diz, por que ele fez isto? Ele é soberano. Existe uma razão para ele ter feito isto ser assim. Mas nós verificamos que todos somos guardados pela palavra. No céu, nós olhamos para os corpos celestes. A Bíblia diz que até mesmo uma estrela difere da outra. Existe a Sírio e várias outras. E Marte e Júpiter. Todas essas outras, elas diferem umas das outras. O Sol difere da Lua e a Lua das estrelas. E há anjos, tal como há serafins e querubins e anjos e grandes anjos em categorias. E até mesmo no novo mundo vindouro, os reis da terra trazem sua honra para a cidade. Nós sempre vamos ser assim, porque Deus não é um Sears e Roebuck Harmony House. Ele é um Deus de variedade. Ele faz um de uma maneira e um de outra. Porém, devemos servi-lo da maneira que Deus nos fez. E estar contentes e permanecer detrás de sua palavra. E foi assim que Deus fez isso. Mas quando verificamos que o inimigo passou através daquela palavra, a isto, um trabalho manual de Deus, ele o desfigurou. E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Está se movendo despercebidamente através daquele trabalho manual. O inimigo está tentando nos tornar um concílio mundial da igreja. E o homem tem, os homens não conseguem nem mesmo concordar uns com os outros. Como vamos fazer o mundo inteiro concordar com um homem? Então, logo se faça isto, nós temos um com quem devemos nos manter em harmonia, que é Deus. Aleluia. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E a palavra permanece Deus, e sempre será Deus, porque Deus está na palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Agora nós verificamos que depois ele encontrou esta grande desfiguração. Parecia que tivesse sido você e eu, e tivéssemos gasto todo aquele tempo e esforço, nós teríamos chutado a coisa e simplesmente largado a mão. Porém, não Deus.
Ele não estava querendo deixar seu trabalho arruinar-se. Esse é o amor de Deus. Não admira que o poeta tenha dito: se as águas do oceano fossem tinta, e o céu um pergaminho, e cada haste da terra uma pena, e todo homem escriba por profissão, para escrever o amor do Deus Altíssimo, as águas do mar se secariam. Ou o pergaminho não seria suficiente, ainda que estendido de céu a céu. Veja, o amor de Deus, depois que o homem tinha caído deliberadamente, aberto a porta para o inimigo, e entrado e o desfigurado, e posto a morte nele, ainda assim, Deus não estava querendo que isto malograsse. Ele desceu e começou tudo novamente. Ele ia fazer aquele homem novamente. Ele pôs Adão num concerto. Faça isto e não isto e não aquilo. Não toques, não manuseies, não proves. Mas nós verificamos que quando ele começou novamente, ele começou com Abraão, e em Abraão ele fez que iniciasse com um concerto incondicional. Não se tu quiseres, eu fiz, eu já o fiz, eu te abençoei, a ti e a tua semente, e assim por diante, depois de ti. Era um concerto incondicional. Ele começou com Abraão, sua feitura novamente, e agora com seu concerto incondicional. Então, ao verificarmos, ele baseou isso em Abraão e lhe deu um concerto incondicional com a promessa. Então ele veio aos patriarcas. Nós vimos em seguida no Antigo Testamento enquanto seguimos. Aqui ele mostrou a fundação do seu trabalho. Agora nós temos Abraão, Isaac, Jacó, José, os 4 patriarcas. Verdade. Agora Abraão representou a obra de fé, porque Abraão era uma fé. Ele tinha a grande fé porque ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quando nós diríamos as coisas estão indo mal e tudo estava contra ele, ele ainda assim ficou firme em Deus. Amém. Então temos Isaac, que foi filho amado, que representava amor, porque Abraão, sendo um tipo de Deus como Isaac foi oferecido, Gênesis 22, nós verificamos que ele levou a lenha morro acima, e tudo retratou Cristo, prefigurando-o. E então o carneiro veio e foi oferecido em seu lugar. Agora, isso foi fé, amor, e Jacó, que significa suplantador, e que é um enganador. E compreendemos que a vida de Jacó realmente representou graça, porque foi a graça de Deus o tempo todo por Jacó. Então vem José. Não há nada contra José, ele foi o perfeito. O profeta de Deus que surgiu entre seus irmãos. Odiado sem causa e foi vendido, e sob todos os aspectos, sua vida prefigurou a vida de Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Como José foi odiado por seus irmãos, lançado numa cova, supostamente estando morto, tirado, exaltado à destra de Faraó. E quando ele deixava o trono, tocavam a trombeta para saber que todo joelho tinha de se dobrar, e a José. Nós verificamos que Jesus foi quase vendido pelo mesmo preço que José, tirado da cova e ascendeu ao céu, sentou-se à destra de Deus, e quando ele vier daquele lugar, a trombeta soará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a ele. Perfeição. Isso foi fé, amor, graça e perfeição. Então a obra do corpo vem, desta grande escultura. Ele fez a obra do corpo pelos profetas. Os profetas foram a obra do corpo. Então, finalmente veio a cabeça deste grande corpo, que foi Cristo, Ele próprio. Todos os profetas tinham predito dele. Toda a obra de fundação tinha predito dele. Desde o jardim do Éden, desde o tempo em que ele começou, eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. E verificamos que ele começou ali e subiu através dos patriarcas, até os profetas, e saiu ali. Uma vez mais, ele viu seu próprio reflexo quando um homem nasceu na terra, do ventre de uma mulher. Aquela foi a obra-prima de Deus. Foi o Filho de Deus, Jesus Cristo.
A razão porque ele foi perfeitamente a palavra. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nós vemos refletido nele uma perfeita obra-prima. Ele foi tão perfeito como Deus, a tal ponto que disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ainda que eu não podeis crer em mim, crede nas obras, porque elas testificam para vós quem eu sou. Eu gosto disso, está vendo? Ele disse: se não credes em mim. Eles disseram: tu és homem, fazendo-te igual a Deus. Ele disse: se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. E se não faço as obras daquele que me enviou, então não tendes direito de crer em mim. Assim, todo cristão hoje devia ter esse mesmo testemunho. Se nesta palavra prometida de Deus, se nossa vida não se qualifica e satisfaz exatamente o que a palavra disse, então não temos direito de nos chamar cristãos, se não nascemos de novo. Jesus disse em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que crerem. Está vendo? Não eles, possivelmente, eles deveriam, eles provavelmente seguirão. Eles seguirão. Esse é o escultor que nos fez. Essa é a igreja que foi talhada. Esse é o corpo de Cristo. Agora nós verificamos que isto o refletiu perfeitamente. O escultor agora tinha a palavra refletida na obra-prima novamente, chamada seu filho, Deus, Emanuel. Amém. Somente pense que uma pessoa tão rendida, de tal modo que Deus se identificou ali naquele corpo, e ele se tornou, ele e Deus se tornaram um. Eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim. Eu faço sempre o que agrada ao Pai. E se o cristão hoje pudesse ter um testemunho assim, você seria uma obra-prima bem aqui em Yuma, na rua. Se você é a lavadeira ali detrás do tanque, você ainda assim é uma obra-prima para Deus. Quando pode dizer, eu faço sempre o que agrada a Deus. E o mundo inteiro pode ver a obra de Jesus Cristo refletindo-se em você. Amém. Foi dito certa vez, o velho ouro, antes que houvesse o fundidor, os costumavam tomar o ouro e batê-lo. O batedor batia. Os índios, nos dias antigos, quando o Arizona estava em seu primórdio, eles batiam o ouro até o batedor ver seu próprio reflexo no ouro. Batia-se para tirar dele toda a pirita, a escória, a terra, até o batedor poder ver seu próprio reflexo, como num espelho batendo. Agora, é isso o que o Evangelho faz. Tantas pessoas não gostam de ser viradas e de apanharem. Bem, o que a igreja precisa esta noite é de uma boa surra do Espírito Santo, a moda antiga, do mundo e das coisas do mundo. É disso que os pentecostais precisam esta noite. É disso que nossos movimentos precisam esta noite. É de uma boa surra, a moda antiga, como para limpar o ouro até que todo o mundo seja extraído de nós e Jesus Cristo seja refletido. Deixe-me ter este punhado de pessoas aqui esta noite que tenha plenamente considerado Cristo e a vida dedicada a Cristo. Eu posso fazer mais com este punhado, ou Deus pode fazer mais, melhor dizendo, com este punhado de pessoas aqui, do que você poderia fazer com o inteiro Concílio Mundial de Igrejas em prol do reino de Deus. Um homem rendido plenamente em suas mãos. Isso é tudo de que Deus precisa. Mas veja, nós não estamos querendo permanecer quietos e deixá-lo bater este lado, aquele lado, eliminar isso, eliminar aquilo, eliminar essa ideia e aquela, e deixar Jesus Cristo ser refletido em nós. Nós assistimos filmes demais, nós temos televisões demais, nós temos outros divertimentos mundanos demais até, e a igreja perdeu seu paladar pelas pessoas. É porque o Espírito Santo se move para fora e outra coisa se move para dentro. É isso mesmo, amigos. Eu ouço os testemunhos dos pentecostais da moda antiga, como eles tinham reuniões de oração durante toda a noite. Nossos pais e mães, 40, 50 anos atrás, oravam durante toda a noite. O povo os detestava na rua.
E nós pensamos hoje, se alguém não nos dá tapinhas no ombro, ora, há algo errado conosco. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, e nós somos sua imagem. Amém. O que precisamos hoje é de umas verdadeiras e genuínas reuniões de oração, de limpeza, desde o púlpito até o zelador, a casa toda ser limpa de Deus. Surra, refletir a imagem do batedor, o evangelho pregado no poder da ressurreição de Cristo. Isso mesmo. Este pequeno evangelho social que adotamos e damos tapinhas no ombro deste e tornamos este diácono e aquele presbítero ou alguma outra coisa assim, ambos política. Não foi exatamente isso que aconteceu em Nicéia, Roma? Nós queremos nos livrar dessa bobagem. Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais e todos, nós devemos sair disso. Jesus chorou de tristeza ao contemplar Jerusalém, altiva em sua beleza, lágrimas, muitas lágrimas, Jesus chorou pelo teu bem. Lágrimas, 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 por ti, ó Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas do Senhor, apedrejando os enviados que anunciam o Messias Salvador. Lágrimas, muitas lágrimas, Jesus chorou pelo teu desejo. Lágrimas, 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 por ti, ó Jerusalém. Continua chorando, porque tantos rejeitam seu amor. Enxugue as lágrimas de Jesus, não aceitando como seu Salvador. Lágrimas, muitas lágrimas, Jesus chorou pelo seu desejo. Lágrimas, 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 por ti, ó Jerusalém.
Amém. Só uma forma de fazer isso, né? Aceitando a Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Estamos chegando ao final de mais uma programação e também agradecendo aos irmãos que oraram, né? Havia notificado semana passada, na quarta, que estarei de viagem para Curitiba, mas já estamos de volta aqui a serviço do Senhor. Deus abençoe a todos que oraram por nós, né? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos da conexão. Temos alguns nomes aqui: Cláudio Oliveira, Tatiana Norberto, Daniel Santos, João Marcelo Horta, Mogele José. Deus abençoe também a irmã Vanessa Cardoso, tá bom? Deus abençoe. Eu gosto de sempre oferecer uma oração. Se você precisa de ajuda espiritual, creio que Deus pode te ajudar, te curar, libertar, enfim, tudo que você precisar, crendo, você pode receber. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nesta noite calorosa, Senhor, e cremos que Tu estás aqui, como o Senhor prometeu em Tua palavra. Pedimos agora que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada um que está passando por horas difíceis, Senhor, de turbações, de lutas, provas. Deus, ajude a cada um. Cura os enfermos, liberte os oprimidos, ajude o que está precisando agora nesta hora. Colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, que eles recebam isso, que eles possam crer na Sua palavra, crer no Teu poder, Senhor. Tudo já foi conquistado, como ouvimos aqui, na cruz do Calvário. Basta nós crermos de coração, tomar posse daquilo que é nosso. Deus, no nome de Jesus Cristo, colocamos tudo em Tuas mãos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, nós paramos no parágrafo aqui de número 92, né? Nós vamos começar amanhã, creio que é no 93, Deus permitindo, amanhã no tabernáculo, vamos continuar essa mensagem, a obra de Deus identificada, tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado pelo carinho e a dedicação, e volta a nos ouvir na próxima programação, Deus assim permitindo. Enquanto nós vamos despedindo aí, eu quero deixar aí, fechando com mais uma faixa musical, em nome de Jesus. Boa noite a todos, meu muito obrigado, em nome de Jesus. É hora de despertar, Igreja do Senhor, para que sua vida não nos cause dissabor. Cuidado para a caída, não deixemos acordar, os sinais estão mostrando que Jesus já foi lutar. No mundo já não há paz, é fome e destruição. Só ouvimos falar em guerra, é nação contra nação. As profecias da Bíblia estão todas se cumprindo e estamos avisando que o Mestre já vem vindo. É hora de vigiar, porque é o tempo do fim. Lembremos de que Jesus um dia nos falou assim: guarda bem o que tens, para ninguém tomar tua coroa de glória. E já preparada está, preparada está. Amém.